Olá, meu nome é Flávio e esse aqui é o canal Descobrindo a Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a respeito de Mateus 24. O que fala, Flávio, sobre Mateus 24? Sobre o arrebatamento, né? Que o pessoal conhece como arrebatamento. E na verdade é a segunda vinda do Messias, né? Então nós vamos ver aqui como que vai ser. Então, por favor, pegue seu lápis, sua caneta, seu papel, você que vai anotar. Pegue a sua Bíblia e após a vinheta nós vamos começar a falar sobre Mateus 24, ok? Até lá! Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Então vamos começar aqui mais um vídeo, né? Então a leitura agora de Mateus 24, na nova tradução na linguagem de hoje. E vocês que estão com papel e caneta aí, o lápis, preparem para anotar, entendeu? Que nós vamos ler aqui e nós vamos ler com epígrafe, já que a gente está falando do sistema religioso e estamos falando de Bíblia, de tudo que eles fazem, e eles colocaram epígrafe aqui, né? Então vamos ler com a epígrafe que eles colocaram, que eles dizem tá errado, tá ok? Alguns deles, né? Mas não é porque um diz uma verdade que tudo a mentira se torna verdade, entendeu? Então, alguns dizem um pouquinho de verdade e um monte de mentira para que você possa acreditar na conversa deles, entendeu? Então, vamos lá na leitura. Primeira epígrafe. Jesus fala da destruição do templo, né? A primeira epígrafe, antes do versículo 1. Aí, o versículo 1 diz assim, ó. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para o edifício do templo, né? Então, quando ele estava no pátio do templo, não no templo, no pátio, porque estava em obra, e os discípulos dele chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para o edifício. Entendeu? Eles ainda tinham aqueles algo do templo, do Antigo Testamento dentro deles, né? E então Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, que não ficará pedra em cima de pedra, né? Que nas outras versões está pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui está escrito que não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído, entendeu? Então ele já avisou, não fica, já esse negócio já acabou, vai ser destruído e logo depois da minha morte, pouco tempo depois, o próprio império que construiu o templo, que é o Império Romano com o próprio Tito destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo, tá? Se o Messias nasceu no ano 3, 4 ou 5 antes de Cristo, com certeza já estava no ano 30 ali, mais ou menos. 40 anos depois disso, o templo foi destruído, né? A gente sabe disso porque tem artigos históricos, né? E temos também os escritos de Flávio Joséfos, né? Que viveu naquela época, né? Que apesar de não ser cristão, né, na verdade, ele escreveu sobre essas coisas, entendeu? Aí, a segunda epígrafe, ó, sofrimento e perseguição. Coloca aí, ó, primeira epígrafe, qual que foi? Ó, Jesus fala da destruição do templo. Ele falou aqui da destruição do templo. Agora, do versículo 3 para baixo, é sofrimento e perseguição. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, que é cerca de 1 quilômetro dali, do templo até o Monte das Oliveiras é 1 quilômetro. Então, nesse 1 quilômetro, os discípulos estavam ali remoendo. Falaram, pô, como é que negócio aí? O templo está quase pronto e vai ser destruído? Como é que pode? Não vai ter mais templo? Não vai ter mais sacrifício? Como é que vai ser, né? Aí... então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram:
em particular, porque ali só tava eles, né? Não tinha mais multidão ali perto. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo e o Senhor voltar e de tudo acabar? Então ele já queria saber quando vai ser o sinal do tempo, o quanto vai ser a dia, a hora. Conta-nos como que vai acontecer, quando que vai ser, como que vai acontecer, quando vai ser. Precisamos saber. E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane. A primeira preocupação é não perder ninguém. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. E tá tendo aí, ó, o Henrique Cristo, tem um outro cara lá. Não, ele tá falando de muitos que vão fingir ser ele. Como, Flávio? Existem outros? Sim. Os que se dizem pastor. Jesus diz que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o pastor que devemos crer é o Messias. E outras pessoas muitos veio se chamando de pastores. Entendeu? E esses veio dizendo ser Jesus, porque Jesus é o pastor. E eles querem ser Jesus. Eles querem ser adorados, eles querem um dia para eles, o dia do pastor. Eles querem receber presentes no dia do seu aniversário. Eles querem receber, eles enviam envelopes nas igrejas para falar assim, o pastor da nossa congregação, o presidente da nossa região vai fazer aniversário, precisamos presentear, precisamos mandar dinheiro para eles. Então muitos, eles querem ser adorados, entendeu? Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o pastor, e enganarão a muitos. Aqui está escrito, eu sou o Messias. Mas eles não dizem que ele é o Messias. Eles dizem que eles são os pastores. E enganam a muitos. E enganarão a muitos. E está enganando a muitos. E já vem enganando há muito tempo a muitos. Não tenha medo quando ouvires o barulho de batalhas ou notícias de guerra, que nós estamos vendo hoje. Batalha, Rússia, Ucrânia, China e Taiwan. É Taiwan, né? Estados Unidos, Irã, Israel. Então a gente está vendo essas coisas. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Então essas coisas estão acontecendo, ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. E um país atacará outro, que a gente está vendo agora. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Nós vimos até um tremor de terra agora, há pouco tempo, na Rússia, de 8,8. Um terremoto agora na Rússia de 8,8. E eles erraram no cálculo lá e disseram assim... como é que eles falaram? Eles erraram no cálculo lá e falaram assim, não precisa evacuar a cidade, não. Porque o tsunami que vai vir aqui é de 30 centímetros. E chegou onda de mais de 3 metros de altura e devastou até uma base da Marinha que estava ali, né? Foi devastado, as casas que estavam ali, praticamente a cidade foi arrasada ali, né? E em vários lugares haverá falta de alimento. Nós vemos a África, né? Que tem vários lugares falta de alimento. Nós estamos vendo agora no Brasil, um país que produz mais do que consome, e várias cidades passando fome. Venezuela, o pessoal passando fome. Em Cuba, o pessoal passando fome. Fome no mundo inteiro, né? Então a gente está vendo essas coisas acontecer. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. O que é a primeira dor do parto? A mulher está grávida, a primeira contração ali que ela sente nos dias do parto ali, que tá para acontecer, que ela sente a primeira dor, que ela vai falar assim, tá chegando. É isso que está acontecendo. Essa primeira dor do parto é quando a pessoa
A sua mulher aí, a sua mãe, pode falar para você o que é as primeiras dores do parto. É quando ela sente aquela dor e fala assim, tá chegando, vamos pro hospital, preciso ir, porque o negócio tá acontecendo, vai começar a acontecer. Entendeu? Então, nós estamos nesse momento, né? Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Você vê algum pastor preso? Ah, o Malafaia vai ser preso, mas não é por isso, é por política, né? O Malafaia vai ser preso, maltratado e morto. Jamais ele vai ser isso, né? Ele faz parte do sistema, né? O sistema religioso, o sistema político, ele trabalha junto, né? Então, é dessa forma que o sistema funciona. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Todos os odiarão por serem meus seguidores. E Jesus falou isso. E o próprio sistema religioso antes falava assim, aquele lá, falava de Jesus e dos discípulos, chamava ele de a seita dos nazarenos, os do caminho. Por que do caminho? Porque eles não tinham congregação. Então eles eram desclassificados, né, vamos dizer assim, pelo sistema religioso, como eu sou hoje. Muitas pessoas falam assim, o Flávio não vai mais na igreja, é um desigrejado, não sei o que, é um herege. Eu só estou fazendo o que Jesus fez. Se isso incomoda outras pessoas, isso prova que a escritura, o sistema religioso não mudou nada daqueles dias para hoje, né? Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Presta atenção nisso. Nesta época, que é o que nós estamos vivendo agora, as pessoas não vão aguentar mais. As pessoas que criam em Deus estão passando por essas dificuldades, a fome, a perseguição, a morte, a prisão, sendo maltratado, não vão aguentar. Elas vão trair, a gente vão deixar, vão trair e vão nos entregar, né? E odiar uns aos outros, né? Deixar o amor, eles vão trocar o amor pelo ódio, né? Não uma religião, viu? Eles não vão deixar o sistema religioso, eles vão deixar de amar uns aos outros e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, né? Que é o que já está acontecendo, né? O Miguel Oliveira, Vitória Souza, você vê esses pastores aí que não pregam, eles ficam filosofando, né? Fazendo aquelas frases de efeito, fazendo mensagem, como é que fala? Que o pessoal chama o Pablo Marçal de... Entendeu? Eu não lembro agora, depois eu vou falar pra você o que é. Mas então vai acontecer isso. Tem muita gente hoje fazendo isso. Você tem que entregar tudo pra Deus, porque Deus quer tudo de você. O Edir Macedo tá dizendo isso. Entendeu? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Quer dizer que, aparecerão e a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, a religião está tão grande que eles estão deixando de falar do amor de Deus, a mensagem genuína de salvação do Messias, que é amar o próximo, ajudar o próximo, e eles colocam dízimo, oferta, coisas que não têm nada a ver com as escrituras, com o tema de hoje também, que eles falam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Mente, né? Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Entendeu? Aquele que vencer, igual tá lá em Apocalipse 3, Apocalipse 4,
Ao que vencer, darei uma pedra com um novo nome, será coluna no templo de meu Deus. Ao que vencer, sentará comigo. Ao que vencer, é o que está escrito lá, as 7 igrejas. No final de cada palavra para 7 igrejas, você vai ver lá, ao que vencer, farei isso. Entendeu? É o que vencer, né? Ao que vencer o quê? Se você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, vencer o quê? Se entrar 2 caras, hoje, agora tem MMA, né? MMA é muito, como é que fala? É muito divulgado, todo mundo assiste. Ou boxe. Se os 2 entrar no ringue e um sair antes de começar a luta, quem que vence? O cara que saiu antes vence? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, tá? Então, vamos continuar a leitura. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Entendeu? As boas novas serão transmitidas, serão anunciadas. Hoje nós temos a internet, que pode ajudar muito, e muito, isso a ser divulgado, né, propagado. E esse é o propósito do canal, né? A palavra chegar a muitas pessoas, né? Porque se eu for sozinho de casa em casa, quanto tempo que eu vou demorar? Igual, eu tô nos Estados Unidos. Para alcançar você, onde você mora hoje? Deixa escrito aí, ajuda a divulgar o canal, né? Então, onde você mora? Você mora perto de mim? Se morar, tudo bem. Às vezes até tenho amigos que são inscritos aqui, mas eu deixei amigos no Brasil para eu chegar neles se não fosse a internet. Você entende? Agora, a outra epígrafe, a terceira, ó. O grande sofrimento. Presta atenção. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda que isso quer dizer, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Daniel 9:27, né? Depois a gente vai ler isso aqui. Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fugiram para os montes, quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. Quer dizer, abandone tudo, larga e some, que não vai dar tempo, entendeu? E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Você está no trabalho, do trabalho foge. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem ao Criador para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Peraí, aqui ele já está falando do sofrimento, da grande tribulação, da parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, do lado horrível. Porque o lado ruim nem começou, o lado bom já passou. Se for ver o que eles pregam na igreja, né? Vai ser 7 anos, 3 anos e meio de coisa boa, 3 anos e meio de coisa ruim. Tá. Aqui nós já estamos na coisa boa? Não, nós já estamos na coisa ruim. O negócio já está pegando aqui. E os cristãos tá aqui? Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado. Vocês que ficaram, ele está falando com quem ficou? Ele deixou uma carta para quem ficou, para quem... você tem uma segunda chance. Está acontecendo isso? Jesus já voltou aqui? Nós lemos aqui Jesus falando, aqui é Jesus falando.
Pode ver que as letrinhas tá até vermelha, por quê? Porque quando a letra tá vermelha, ó, quando ele não tá falando, a letrinha fica branca, ó. Mas quando é ele, a letrinha tá vermelha. Entendeu? Então, aqui falou que ele já voltou, que ele arrebatou a igreja? Não. Ele esqueceu. Ele é o Filho de Deus. A gente está falando de Jesus, Filho de Deus. Ele esqueceu para o teólogo falar assim, não, segundo aquele escritor do grego e do latim e do hebraico. Isso está errado? Fala para mim, teólogo. Ô teólogo. A Bíblia está errada? Vamos continuar lendo, teólogo. Tem algum teólogo aí? Vamos continuar lendo. Manda pro seu amigo teólogo esse vídeo aí. Porém, Deus diminuiu esses dias, diminuiu esse tempo de sofrimento, né? Que fala assim, Deus abreviou esse tempo, que se não fosse assim, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo? Mas e o salvo que foi arrebatado já? Antes da grande tribulação, que isso aqui é a grande tribulação. E aí? Ninguém seria salvo, mas por causa do povo de Deus, que não foi arrebatado, escolheu para salvar. É isso? Está escrito? Não. Por causa do povo de Deus, escolheu para salvar. Esse tempo será abreviado. Tá ok? E não é o povo que Deus escolheu para salvar, né? Não é o povo que Deus... eu escolhi esse, eu vou salvar só esse. Não. Ele escolheu por quê? Porque aquela pessoa resolveu ser uma boa pessoa e ele escolheu ela para ser salvo. Ele não vai escolher um cara, um malfeitor e falar assim, vou deixar aquele benfeitor. Ele não vai levar uma pessoa que teve piedade com pessoas, que ajudou pessoas para levar um pastor, para levar um teólogo. Jamais. Teólogo, bandido, vai sofrer as penas, se não deixar as mentiras, as más práticas, os maus costumes, vai sofrer as consequências de ser chamado para o lado esquerdo. Vem aqui, maldito, fogo eterno, porque eu não te conheço. É bíblico, Jesus falou isso aí no finalzinho do Sermão do Monte. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, o pastor, né? Vejam, o pastor está aqui, né? O bom pastor. Porque o Messias é o bom pastor, né? Não é qualquer pastor. Não é esses caras aí que tá lá em cima do púlpito com... Isso aí não tem nada de Deus. Vejam, o bom pastor está aqui. Ou o bom pastor está ali. Não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias. Profeta a gente já vê bastante, né? O Miguel Oliveira e tal. Que farão milagres e maravilhas para enganar. Se possível, até o povo escolhido. Tem muita gente que chega em mim e fala assim, mas Flávio, na igreja muita gente é curado. Tem um cara na Deus Amor que ele não tem língua e fala. Resposta aqui, meu amigo. Resposta é Bíblia. É Bíblia. Você conheceu a Bíblia? Você não cai nessas coisas, cara. Se possível, até o povo escolhido de Deus, né? Eles enganam. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso. Ele ainda adverte aqui, ó. Presta atenção. Ei, você aí. Presta atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Antes que aconteça. Para depois você não chegar, mas o pastor lá... Você leu a Bíblia? Não leu. Você está escutando esse vídeo? Está em tempo. Tá ok? E se disserem, vejam, ele está no deserto,
não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui. Quer dizer, ele está nessa igreja aqui, nesse culto agora. Ó, Deus está aqui nesse momento. O pessoal não é cheio disso? Ó, Deus, o anjo está passando por aqui. Jesus aqui, eu estou vendo Jesus aqui. Ele está aqui. Não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, assim como ele risca o céu, Jesus não vai vir como um relâmpago. É uma analogia, ele está comparando. Assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vida do Filho do Homem. Assim, como um risco, como rápido. Entendeu? Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Né? Agora a outra epígrafe, está escrito a vinda do Filho do Homem. Até agora ele explicou tudo o que vai acontecer. Agora é a vinda do Filho do Homem. Disse Jesus, aqui ó, versículo 29. Lê aí, você está com a Bíblia aberta? Você não está com a Bíblia aberta? Abre aí, dá um pause no vídeo e abre. Mateus 24, capítulo 24, versículo 29, tá? Beleza. Tá escrito assim, ó. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. É antes dos dias de sofrimento? Ou depois? Ô teólogo, é antes ou depois? Chama lá o grande estudioso do grego para falar comigo. Chama lá o grande conhecedor do latim para falar comigo. Chama lá o grande conhecedor do hebraico para falar comigo. Eu conheço um pouquinho só de português, eu sei que isso é o suficiente para minha salvação. Tá ok? E vamos lá. Eu conheço latim também, tá? Sou descendente de italiano. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo na nuvem com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, que é a última trombeta, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. É como tivesse um pano aberto, e ele tem os 4 lados aqui, ó. E ele pega esses 4 pontas, cada anjo pega uma ponta, e ele fecha e puxa. Não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que no globo, não, no plano, 4 pontas. Ele pega, aqui está dizendo de 4 pontas. Ele pega as pontas, fecha, e estão todos com o Messias naquele momento. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. E aí é isso.
Aí, daqui para baixo, meus irmãos, do versículo 32 em diante, ele começa a fazer analogia, né? A lição da figueira. Aprende que a figueira, aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficarem verdes e as folhas começam a brotar, vocês saberão que está chegando o verão. Quando essas coisas acontecem numa figueira, você sabe que uma estação está chegando. E assim também quando acontecerem essas coisas, né? Assim como começa a surgir folhas e flor, você sabe que o verão está chegando. Da mesma forma, quando acontecer essas coisas, você saberá que o fim está próximo. É isso que está dizendo. E aí tem aqui, ó, o dia e a hora. Jesus continuou. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quer dizer, o Filho quando ele estava aqui, né? Na verdade, Jesus é o próprio Messias, né? Jesus é o próprio Pai, na verdade. Não é o céu não é um panteão cheio de deuses, né? Então, você vai ver que tudo aqui, agora que ele vai falar, daqui para baixo, olha lá, o empregado infiel e o empregado fiel. Então, é tudo ensinamento sobre o fim dos tempos. Então, o que acontece é isso aí. Jesus deixou muito bem explicado, Mateus 24, até o versículo 31, do 1 ao 31, muito bem explicado, tá? Então, não precisa de você ficar falando assim, ah, mas o pastor falou, mas Deus vai deixar a gente passar. Vai. E ao que vencer. Ah, mas e quem já morreu e não passar por isso? É justo eu passar? É grandioso. Você assistiu os filmes? Vamos parar para refletir. Você assistiu o filme de Aquiles? Quem que é Aquiles? Né? Eu assisti com o Brad Pitt. Aquilo é uma história. É real? Para mim não interessa. Para mim não interessa se é real ou não. Mas você chegou a conhecer a história de Aquiles? Quem é o pai de Aquiles? Quem é o filho de Aquiles? Quem é a esposa de Aquiles? Quem é o primo de Aquiles? Ninguém conhece. Mas Aquiles todo mundo conhece pelo feito da sua história. Quem foi Hércules? Para nós foi Sansão, né? O Hércules foi inspirado na história de Sansão. Mas vamos lá. Vamos à história do Hércules, né? Vamos supor que Hércules fosse uma história real. Quem que era? As pessoas que morreram pela mão dele, que não sei o quê. Ninguém conhece porcaria nenhuma. Sabe de Zeus, né? De Hércules, que ele era um híbrido, tinha uma força descomunal. E o resto, ninguém sabe, ninguém entrou para a história. Todo mundo conhece Hércules, Aquiles, entendeu? Por quê? Porque foram pessoas que venceram. Você escuta falar hoje de Popó. Popó foi uma pessoa que venceu. Você escuta falar de Mike Tyson. São pessoas que venceu. Entendeu? Então a gente ouve falar de vencedores, né? E com a conquista, se a gente passar pela grande tribulação e formos vencedores, entendeu? Nós seremos os que morreram antes. Vai falar, puxa vida, rapaz, você conseguiu passar por aquilo. Eu não sei se eu teria coragem, sabe? Eu tô respondendo como se a gente tivesse a mentalidade daqui, tá? A gente não vai ter essa mentalidade daqui, mas vamos supor, trazendo transcrevendo pela situação de hoje em dia, né? Vamos supor que
o céu seria o nosso pensamento de hoje. Assim, puxa, eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso que você passou, cara. E você passou por isso. Cara, você é um fenômeno. Você vai ser um... Pô, entendeu? É essas coisas, cara. Então, foi por isso que eu encorajo você, cara. Não desiste. Ame o próximo. Ajude o próximo. Entendeu? A verdadeira, a religião pura e imaculada é ajudar o próximo, a viúva e o necessitado e afastar-se do mal. É essa. Você quer praticar religião? Pratica essa. Não é bater palma num lugar. Ah, eu tô atrasado que eu vou pro culto, eu vou pra igreja. Ah, eu vou pra missa. Ah, eu vou pra onde quer que for. Entendeu? Eu vou pro salão, vou pra não sei onde. Isso não existe. Isso não é para o Criador. Você acredita que é. Te falaram que é. Mas não é. Ame o próximo. Essa é a religião. Tá ok? Então a mensagem é essa. Fica com Deus. Pensa nessa mensagem. Envia para todo mundo que você conhece. Por todos os seus contatos. Por favor. Essa é uma mensagem que eu não penso isso aí para os meus vídeos. Mas isso é questão de salvação. Envia para os seus contatos. Fala para eles se inscreverem, deixar um comentário. Se tem uma dúvida, por favor, deixa aqui a sua dúvida. Você tem eu queria saber a respeito dessa situação. Vamos fazer um vídeo. Você vai colocar ali, ou você me envia um e-mail, né? E eu vou deixar o e-mail, né? E você vai lá, digita o e-mail e eu pego o seu e-mail, vou ler o e-mail. Eu não vou te falar, fulano de tal mandou esse e-mail, mandaram esse e-mail e tal, e tá passando uma situação assim, assim, assado. Eu vou ler o e-mail sem mostrar o seu nome, sua localização, sem nada, entendeu? E eu vou falar a sua história e nós vamos fazer um vídeo em cima da sua situação. Tá ok? Então, por favor, envia para todos os seus contatos, que isso aqui é algo que pode salvar muitas vidas, porque a pessoa que pensa que vai subir antes, quando vem a marca da besta, ela vai colocar, por quê? Porque fala assim, se eu não fui arrebatado ainda, eu posso pôr porque não é a marca da besta, não é a marca do anticristo, não é isso, não é aquilo. Então ela enganadamente vai fazer essas coisas. Tá ok, meu amigo? Então, muito obrigado por ficar até o final. Envie para todo mundo, curta, comenta, compartilha, coloca aí qualquer coisa, bate os dedos no teclado e dá um enter. Por favor, divulga. Vamos fazer esse vídeo ele rodar. Tá ok? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.